Ano passado saiu aquela entrevista na BBC daquela idosa lá, Faye Weldon, que parece que é uma mulher lá do começo da segunda onda feminista da década de 60. E daí tem uma frase dela que ficou bem famosa, que é aquela que diz que o feminismo ele é ótimo para uma mulher que está abaixo dos 30. E na época o Sargon fez um vídeo bem curto a respeito disso, e tem aquele vídeo do Naked Ape, né? Porque o feminismo destrói tudo, destrói a sociedade, civilizações. Que daí ela fala essa frase. E tá lógico, é porque a mulher, ela, depois dos 30, ela perdeu a aparência física dela, tá começando a perder fertilidade, não tem mais tanta influência com os homens também eles não estão mais interessados, a libido deles está diminuindo, e isso está se aproximando bem da realidade, está sendo um tapa na cara da geração atual de mulheres da geração Y e também daquelas de geração X que já estão bem mais passadas e continua sendo um tapa até para as mais novas. Só que nesse vídeo eu queria falar sobre o seguinte, sobre a questão da hipergamia feminina e também a noção assim de sacrifício, de comprometimento, assim, de relacionamento entre homens e mulheres, do contrato social entre homem e mulher. Que o homem ele vai prover e proteger e a mulher em troca ela vai ser fiel e vai cuidar do cara e tudo mais, e dos filhos. E vai ser fiel, não vai trair, não vai sacanear ele. E a gente sabe que a lei ela, hoje em dia dá ferramentas para a mulher fazer o que ela bem entender. Então, assim, eu queria pegar primeiro falando assim de alguns outros autores da Manosphere. Tu tem, por exemplo, o TFM, que ele fala que em todos os relacionamentos dele, além de na maioria esmagadora dos relacionamentos ele ter sido traído, ele disse que em todos os relacionamentos que ele terminou, ele viu que ele deu bem mais do que ele recebeu em troca. Tem um termo do Paulo Tomassi que se chama Return on Investment. Relationship Return on Investment, RROI. Que basicamente é assim, tu mantém o teu relacionamento enquanto ele está dando um retorno de investimento, não precisa ser necessariamente financeiro. A pessoa tem que ser um bônus na tua vida, tem que tornar a tua vida mais tranquila, fazer alguma coisa por ti e tudo mais. E eu acho que, tanto no meu caso e no caso de muita gente aqui que está assistindo, tu vê isso, que quando terminou o teu relacionamento, a mulher estava exigindo um nível de atenção, de tempo teu, e tu não tinha tempo para os teus amigos, para os teus hobbies, e até mesmo na parte financeira, tu saiu no prejuízo. Ela saiu no lucro ou saiu pau a pau, entendeu? Mas tu saiu no prejuízo. Até mesmo o Paul Proteus, ele tem uns vídeos bem antigos dele que ele fala que assim, que os relacionamentos eles são um subsídio feminino. Porque de uma forma bem rápida ele explica o seguinte, ele explica que... ele explica assim que tu tem um casal que um homem ele tem um salário ali de uns 35 mil por ano. A mulher tem um salário de 15 mil por ano. Mas aí tu vê que, sei lá, que o estilo de vida do cara tá de 25 mil e que o estilo de vida da mulher tá de 25 mil, enquanto eles estão juntos, morando juntos. Por quê? Porque no relacionamento existe um subsídio masculino. A mulher tem acesso à casa do cara, não precisa pagar aluguel, mas está usufruindo da casa. A mulher tem acesso ao carro do cara, não está pagando o seguro, nem o combustível, nem nada, só que ela tem acesso. Então, assim, todo relacionamento, não só na parte emocional e de utilidade, tu tá subsidiando o estilo de vida da mulher. E muitas vezes, se tu não faz esse subsídio, a mulher liga o foda-se e te abandona. O Chris Rock mesmo, ele tem aquela frase que ele diz que somente bichos, mulheres e crianças são amados incondicionalmente. O homem, ele só é amado de acordo com o que ele está oferecendo em troca de provisão e de utilidade. Enquanto o homem está provendo alguma coisa, ele é amado. Se não, foda-se. É aquela frase, women are human beings, men are human doings. Tipo, as mulheres são seres humanos que simplesmente existem e os homens são seres fazedores. Enquanto eles estão fazendo alguma coisa, eles são seres humanos. Enquanto, a hora que eles param de fazer, não são mais. E até o Human, ele... não sei, acho que quando ele começou no canal dele, ele tinha uma namorada, agora acho que ele está solteiro. Provavelmente quando ele fez esse vídeo, quando ele falou isso, quando ele fez esse vídeo ele devia ter terminado com a mulher. E daí ele falou assim, por que nos relacionamentos os homens geralmente eles sofrem mais do que as mulheres no término do relacionamento? E daí ele foi pensando bastante a respeito e ele chegou à conclusão por causa disso, porque o homem investe no relacionamento. A mulher recebe.
entendeu? Então, tipo, se ela só recebeu, se ela não investiu, se tu perdeu, mas tu não investiu, tá de boa. É que nem assim, é que nem se alguém tivesse te dado de presente, ó, tá aqui essas cotas de determinada ação da bolsa de valores. Ah, e daí desvalorizou e tu perdeu. Tá, mas não tive que investir, então foda-se, tá ligado? Sair no lucro. Isso é a mulher saindo de um relacionamento. O homem não, o homem tá investindo. Tu tá investindo tempo de vida, tu tá investindo os teus recursos, entendeu? E daí o relacionamento termina, não dá certo, tu vê que, se ferrou, por isso que tu sofre mais. Até o Elliot Hulse, que é aquele cara, o halterofilista, que ele não é da menosfera, assim, MGTOW, só que o cara é da menosfera, é um pouco red pill. O cara fala abertamente que, tipo, o cara, ele provém, entendeu? A mulher suga. A mulher, ela suga muito mais no relacionamento do homem do que ela oferece em troca. E o homem é muito mais sugado do que ele recebe em troca. Eu já vou chegar nos finalmente. Só que daí, nas questões atuais, a gente tem outro detalhe. O Black Gnostic Speaks, o Ibimor, ele estava tendo um debate com o Alan Roger Curie ano passado, que é um POA, no qual eles estavam falando a respeito do... Como é que era mais ou menos? A respeito dessa ideia de que sim, as mulheres elas sempre vão ser privilegiadas na sociedade. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Elas vão ser privilegiadas enquanto elas estiverem sendo esposas e sendo mães. E também, para ser uma sociedade civilizada, tu não tem que ter assistencialismo, tu não tem que ter feminismo. A gente teve muitas sociedades civilizadas que não precisavam disso. A mulher tinha que se submeter a marido e tal, e pronto. Só que, enfim, o que o Black Gnostic Speaks falou, o Ibimor, foi que o seguinte, o Alan Roger Curie, ele tinha esquecido dois fatos, né? O primeiro fato é que se tu tem um monte de alfa monopolizando as mulheres, os beta ficam putos e começam a quebrar tudo. E os alfas também, eles não são capazes de sustentar todas essas mulheres. Por isso que o pessoal usa socialismo, comunismo para pegar impostos e dar para essas mulheres. Só que a questão mais importante nessa parte de relacionamentos é o seguinte: é uma coisa que toda a manosphere sabe, mas eles não falam com frequência, que mulheres promíscuas que começam a vida sexual muito cedo e têm muitos parceiros sexuais, seja em relacionamentos sérios ou relacionamentos de curta duração, tipo liberação sexual total, assim, sem nenhum compromisso, elas perdem a capacidade de criar vínculo com o homem. Quanto mais cedo ela começou a vida sexual dela, ou mais ex-parceiros sexuais ou ex-namorados ela teve, tipo, mais fácil é para ela simplesmente tratar o cara que nem gado, que nem um caixa eletrônico, terminar o relacionamento e não dar a mínima. Elas perdem a capacidade delas de desenvolver vínculo, porque é um negócio mais biológico, mais instintivo. O homem não tem esse problema, porque para o homem não é biológico, não é instintivo, porque, novamente, o que eu falei de relacionamentos, no relacionamento quem está se sacrificando é o homem, não é a mulher. A mulher ela está recebendo atenção e está recebendo recursos. O homem está dando atenção e está dando recursos. Então o homem, independente de quando ele começou a vida sexual dele, independente de quantas parceiras sexuais ele teve, o vínculo que ele vai criar com essa mulher, ele é diretamente proporcional à quantidade de tempo e recursos que ele investiu nessa mulher. Não importa se ele é a primeira mulher da vida dele ou a 30ª mulher da vida dele. Se ele não investiu nela, ele não vai criar vínculo e não vai dar a mínima. Se ele investiu, ele vai criar vínculo e ele vai se importar com ela. É por isso que a gente vê, por exemplo, casos de homens assim que estão nos seus 40, 50 anos e assim, eles amam a esposa deles, querem continuar com a esposa deles, mas têm amantes. Tá entendendo? É exatamente o que eu falei. O homem ele continua tendo a capacidade de criar vínculo porque ele investe tempo e recursos na mulher. E daí, quanto mais ele investe, maior o vínculo dele. A mulher, ela não investe. O vínculo dela, ela começa alto quando ela é virgem, nos primeiros parceiros e tudo mais, e ela vai perdendo a capacidade de criar vínculo. E até onde eu sei, isso não volta. Pelo menos o que a gente vê da nossa experiência pessoal, das mulheres atuais, realmente não volta. Por isso que a gente tem esse fenômeno das mulheres que chegam aos seus 35, 40, solteiras sem filho, e elas começam a odiar homem, não confiar em homem, entendeu? E querer se casar com o governo e querer apoiar um monte de lei que é contra homem. E tem outra coisa interessante também que o DDJ falou, que é o seguinte: ele abandonou assim
a ideia de até ter namoradas e tudo mais, porque ele chegou às seguintes conclusões, né? Que assim, toda mulher é uma vadia se tu pegar ela no dia certo. Se pegar no dia e na hora certa que ela tá sendo uma vadia, ela é uma vadia e pronto, assim, todas são. As que ainda não são é porque não receberam uma oferta boa o suficiente. Tipo, tu tem a tua namorada, a tua esposa. Se de repente um cara milionário, bilionário, sabe? Um cantor mega famoso, um ator mega famoso, o cara der atenção pra ela e quiser comer ela numa noite, ela vai te trair e pronto. Entendeu? Não é que todas fariam nas condições certas. Mas isso é só uma introdução. A ideia principal dele é uma ideia que eu já constatei na minha vida pessoal, que é o seguinte: essas mulheres que não conseguem criar vínculo, não é que elas se tornam tipo geladeiras completamente frígidas, não. É que assim, elas não sabem ter um relacionamento sério de longo prazo com compromisso, porque compromisso é o seguinte, compromisso é quando passa aquele período de lua de mel, né, os primeiros meses de relacionamento, e daí tu não tem mais aquele tesão pela pessoa, vocês se gostam, se respeitam, só que vocês não estão mais transando o tempo todo, não fica passando com a mão no outro o tempo todo. O negócio exige compromisso, exige esforço, o negócio não está mais falando natural, tu tem que tentar desenvolver o negócio de uma forma meio artificial. E daí o que o DJ fala é que assim, como as mulheres elas começam a vida sexual muito cedo e têm muitos parceiros, elas perdem essa capacidade de ter esse vínculo natural e elas não sabem fazer ele artificial. Elas não conseguem mais operar em relacionamentos fora do período de lua de mel. Período de lua de mel são os primeiros meses que tu conhece a pessoa e tu tá transando com a pessoa. E daí vocês têm uma atração física bem grande, transam um monte. As mulheres atuais, essas que têm grande body count, muitos parceiros sexuais no histórico delas, elas não sabem operar fora desse período de lua de mel. Por quê? Perdendo a capacidade de ter vínculo. Então elas podem até, assim, não ser mulher que tem só relacionamento sem compromisso nenhum só de Tinder. Elas podem ser namoradas em série. Ter vários namorados, um monte de namoro que dura 6 meses, 1 ano, 6 meses, 1 ano, tipo, namoradas em série, porque elas não sabem se comprometer. Elas não sabem operar fora do período de lua de mel. E daí tem uma outra coisa também que o Jordan Peterson, que é um cuck do caralho, tradicionalista, mas assim, numa entrevista dele, uma entrevista, um debate dele com a Camille Paglia, ele falou que assim, a quantidade de mulheres abaixo de 30 com problemas de relacionamento, problemas mentais, assim, é maior do que a gente imagina e ninguém está discutindo a respeito disso. Então, assim, nesse vídeo eu só queria pegar um pouco assim essa ideia da hipergamia e do sacrifício, porque agora vamos converter tudo que eu falei agora meio que para a realidade dos relacionamentos hoje em dia. Por que tu tem muito cara que é MGTOW que não quer casar, não quer ter filho, e muito cara que nunca ouviu falar de MGTOW, mas que também não quer casar, não quer ter filho de qualquer forma, mesmo assim. Inclusive, tem uma psicóloga com quem eu falei há 1 ou 2 anos atrás, mais velhona, sabe, geração, nem X, acho que Baby Boomer. E daí ela disse que ela se preocupava muito com a geração atual, porque é a geração que menos faz sexo, que menos está tendo filho e tudo mais. Na época eu tinha que dar tinha que ficar ghosting, né? Não podia falar real pra ela, só que na mesma hora eu pensei em empoderamento feminino. Então assim, ó, vamos partir dos relacionamentos atuais, né? Primeira premissa. A primeira premissa que a gente já constatou é que assim, no relacionamento a mulher suga muito mais do que ela oferece em troca. Então tu vai ter que dar bem mais atenção pra ela do que tu vai receber em troca. E a gente tem a questão do empoderamento feminino hoje em dia, que é a mulherada que quer fazer faculdade, quer trabalhar 40, 44 horas por semana. Mas eu vou chegar nisso depois. Primeiro ponto. A gente tem essa ideia de que a mulher ela suga bem mais do homem do que ela oferece em troca e o homem oferece bem mais para a mulher do que ele recebe em troca. Então o homem está sempre investindo e a mulher está recebendo. Só que em contrapartida, a gente tem essa questão também da liberação sexual das mulheres que perderam a capacidade de desenvolver vínculo. E daí a gente ainda tem essas mulheres com problemas psicológicos. Então o homem, ele já está, naturalmente ele já está numa situação prejudicada, porque ele está oferecendo bem mais do que ele está recebendo.
Só que para estourar mais o negócio, a mulher também, ela tem problema de relacionamento e ela não tem de mental e tudo mais, narcisismo, etc, cluster B. Só que ela ainda por cima ela não tem mais a capacidade de criar vínculo também com o homem. O cara não tem segurança nenhuma. E daí para completar tudo, a gente tem um monte de mulher carreirista que quer fazer faculdade, que quer trabalhar 40, 44 horas por semana. E daí é uma paulada maior ainda, porque como é que uma mulher que trabalha 40, 44 horas por semana vai ter tempo para dar atenção para o homem, para cuidar dos filhos, entendeu? E daí tem um nível de estresse também. Porque assim, eu vou fazer o cálculo final agora. Em todo relacionamento, a mulher ela exige bem mais atenção do cara, um apoio bem maior e um apoio incondicional. Só que antigamente, e o homem ele não exige o mesmo. O homem, ele, história da humanidade, o cara ficava na plantação, saía para caçar, a mulher ficava em casa com os filhos e com as outras mulheres, e daí o cara ficava muito tempo longe da mulher, longe dos filhos, longe da família. O homem ele é mais independente. Então assim, a mulher ela exige atenção pra caramba e apoio pra caramba, o homem não exige atenção. O homem não exige apoio. Exige apoio de outros homens, não da mulher. Entendeu? O cara se vira. Então nessa parte o cara já está dando mais do que ele recebe e ele não precisa receber atenção de volta. Só que assim, pelo menos na época que as mulheres não trabalhavam e não estudavam, o cara recebia alguma coisa de volta, porque assim, a mulher estava cuidando da casa dele, estava cozinhando para ele, estava cuidando dos filhos dele. Existia uma troca. Lembra que eu falo do papel social da mulher? Se a mulher tem um marido, tem filhos, está sendo fiel ao marido e está cuidando dos filhos, ela está executando o papel social dela. Se não, não está executando, é uma degenerada. E daí tem outra coisa que, assim, esse empoderamento feminino prejudicou tudo mais ainda. Porque, assim, tudo bem, uma dona de casa ela exige um pouco de atenção e tal, mas ela tem os filhos também para ficar dando atenção para ela. E ela não exige tanto apoio porque ela não tem responsabilidades, ela não tem estudo, não tem trabalho. Agora pega a mulher carreirista atual, que faz faculdade, trabalha 40 horas por semana, 44 horas por semana. Ela continua exigindo a tua atenção, coisa que tu não exige dela. Ela exige um apoio fudido por causa dos estresses da faculdade, do trabalho e tudo mais, quer dizer, exige mais tempo teu. E para completar tudo e colocar a cereja em cima do bolo, o fato dela estar com faculdade, trabalhando, ela não dá atenção suficiente para ti, não dá atenção suficiente para as crianças. E o pior de tudo, por causa do estresse, a libido dela vai diminuindo, a vida sexual de vocês é prejudicada. Então assim, ó, o homem já no relacionamento normal, anteriormente, quando tinha mulher sendo dona de casa, o cara já não recebia atenção, já não recebia apoio, só que a mulher prestava alguns serviços para ele e como ela estava menos estressada, ela estava sempre mais propícia para sexo, para um romance, para alguma coisa assim. A mulher atual, ela exige mais atenção, ela exige mais apoio, ela não está disposta a ficar cuidando da casa, dos filhos, cozinhando para o cara, porque as tarefas domésticas têm que ser meio a meio, eu também trabalho, não importa se o cara tem um salário mais alto que o dela, tá entendendo? Então assim, o cara atual com a mulher carreirista, ele está tendo que oferecer mais atenção, está tendo que oferecer mais apoio, está recebendo menos serviços e de quebra está tendo acesso a uma mulher que tipo tá mais estressada, menos aberta para sexo, menos aberta para romance. E com toda essa cagada da mulher pós-liberação sexual, que a mulher não sabe criar vínculo, não sabe operar fora do período de lua de mel e tem bem mais problemas mentais e problemas de relacionamento, porque assim, ó, da mesma forma que nós, homens, somos filhos do feminismo, né? Nós crescemos sem ter um homem dentro de casa, sem ter um contato próximo com o pai, com o tio, com o avô. Essas mulheres também elas não tiveram exemplo dentro de casa da mãe delas se relacionando com o homem, não tiveram nenhum exemplo positivo masculino na vida delas, entendeu? Isso é uma coisa que o Jordan Peterson fala. Então assim, elas caem na putaria no carrossel de pica, tem um monte de homem que não quer se comprometer, só quer transar, e essa é a única imagem que elas têm dos homens. Então assim, cara, o negócio está mais ferrado impossível, é aquela noção de que o suco não vale o trabalho de ter que espremer o suco, né? The juice isn't worth the squeeze. Mas a questão principal desse vídeo era simplesmente isso, era a questão da hipergamia e a noção de sacrifício no relacionamento.
e como isso não se aplica a mulheres.